Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vamos aprender um pouco do método Santa Bárbara. Bom, vamos apresentar o método Santa Bárbara, que é muito usado em hidrologia. Só para lembrar, a diferença entre hidrologia e hidráulica. A hidrologia fornece as vazões, o hidrograma. A hidráulica fornece as dimensões, num canal, por exemplo. O método Santa Bárbara ele foi apresentado num congresso de sedimentos em 1975 no Kentucky. E o autor é esse James Stucher, ele é lá de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. E eu peguei o trabalho original do método, ele não fala do limite máximo, ele fala só que ele faz o hidrograma que é preciso e acompanhando o método racional. Ele foi elaborado para áreas urbanas, então não é para ser usado em áreas rurais. Ele é muito preciso, pelo que o autor falou e que eu vi, e funciona muito bem também. Ele fornece um hidrograma que é a variação da vazão no tempo. É muito importante, né? É bom para fazer o routing. Escreve-se routing, mas é routing que se fala. O método Santa Bárbara ele é uma adaptação do método Clark, o famoso método Clark. E Santa Bárbara é um método que foi feito até 2 km², porque nós usamos o método racional até 2 km², a gente usa até 2 km². Então, o método Santa Bárbara, a vantagem é que ele tem hidrograma, porque o método racional não tem hidrograma. Eu uso o hidrograma com base 267 TC, baseado no Soil Conservation, mas não é aceito por todos esse hidrograma. O método Itaipu, que é usado pelo Departamento de Energia Elétrica do Estado de São Paulo, vai de 2 km a 200 km². Ele fornece um hidrograma também. O método professor Coqueiro Errara, ele vai de 200 km² até 600 km² e também fornece um hidrograma. O método muito usado é o método Soil Conservation Service. Ele vai de 2 km² a 250 km². E você pode ter várias áreas de 250 km². É o método mais usado no mundo, não é? Só que eu observo uma coisa, ele tem que ser usado acima de 2 km². Eu já vi erros de pessoas usar com 1 km², meio km², mas o método Soil Conservation Service, SS, está errado. O método Santa Bárbara, então, é para 2 km², né? Que eu já comentei, e funciona bem. O piscinão do Pacaembu, que o Cagnoli fez, com 74 mil metros cúbicos, esse Aloysio Cagnoli é um professor da Poli, ele fez o piscinão do Pacaembu, que ele é enterrado usando o método Santa Bárbara para período de retorno de 25 anos e uma área de 2,22 km². Passou um pouquinho de 2 km², não há problema também. Eu coloquei no meu livro, que eu fiz em 2002, para mostrar que era fácil de se usar esse método aqui. O grande problema desse método Santa Bárbara é que ele é muito desconhecido pelas pessoas no Brasil. As pessoas, de modo geral, não conhecem o método Santa Bárbara. Mas se você usar acima de 2 km², você tem que usar Itaipu ou Soil Conservation Service. Eu vou dar um exemplo aqui. De calcular a vazão de pico e o hidrograma, eu quero a vazão de pico e hidrograma, usando o método Santa Bárbara para uma área de 2 km², aquele lugar localizado em Guarulhos, onde eu moro, em São Paulo, um tempo de concentração de 50 minutos e com área residencial com lote de 500 metros quadrados. Eu estou botando esse lote de 500 metros quadrados, NPM 65%, solo tipo C, para eu me encaixar, para eu achar o número da curva CN. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou achar o número da curva CN. Eu pego uma tabela do número da curva CN, isso aí vocês veem com o método Santa Bárbara é um pouco mais difícil que o método racional. Porque eu uso o número da curva CN, que eu tenho que ver uma tabela onde tem essas áreas residenciais com lote de 500 metros quadrados e área impermeável, deu o número da curva CN. Isso tem uma tabela. A duração da chuva, segundo o obediente, tem que ser no mínimo 30% do tempo de concentração.
Então, se nós temos 50 minutos aqui, eu vou ter uns 65 minutos, mais ou menos, da duração da chuva, que dá uma hora e pouco, né? Eu adoto no mínimo 2 horas. É praxe, não tem uma explicação científica disso aí, a gente adota no mínimo sempre 2 horas. O período de retorno que eu adoto no projeto é 100 anos, no modo geral é 100 anos. Em microdrenagem eu adoto 25 anos, mas se eu vou fazer um reservatório que no Canholi fez, eu adotaria 100 anos. A equação de intensidade de chuva, eu vou usar a equação de intensidade de chuva de São Paulo, do Polo São Paulo Viking, que é uma equação muito usada, que é essa aqui, né? A intensidade da chuva, esse K tem o valor aqui, ó, tem o K, o A, o B, o C, e esse TR é o período de retorno, que é 100 anos, né? E uma chuva de 2 horas, eu vou ter 102,2 milímetros. O que vai dar essa chuva de 2 horas, para 100 anos, para São Paulo. O método Santa Bárbara existe vários modelos. O modelo que eu adotei é um modelo feito por Akan em 1993. O número de intervalos, eu escolhi 6, que foi resultado disso aqui, né? Isso aqui foi feito pelo mês. Para você escolher o intervalo, é interessante saber isso. Tem que ser o tempo de concentração dividido por 3 ou dividido por 5. Se eu dividir por 3, dá 23 minutos. Se eu dividir por 5, dá 14 minutos. Eu posso escolher um dos dois. Eu escolhi 20. Mas eu podia escolher 10 também, não há problema nenhum. Até 5, até 2,5, não há problema. Há uma pequena diferencinha só, mas não é muito importante. Eu escolhi 20 minutos, que é melhor para eu mostrar aqui na apresentação, mas o resultado é praticamente o mesmo. Então deu 20 minutos. Com isso aqui eu calculo o coeficiente de retardo, que é ΔT 2TC sobre ΔT. É só substituir esses dados aqui, deu 0,125. A chuva excedente, a gente usa a chuva excedente do Soil Conservation Service. Eu tenho o número da curva que é 90, tenho 25.400 dividido por CN, né? Eu pego todos esses dados aqui, ó, 02S, 08S, esses dados eu vou usar. Eu vou mexer aqui, ó. Isso aqui é a equação do Soil Conservation Service, né? Então, eu tenho o Q, que é a chuva excedente, e P é a precipitação. Aqui vai dar a precipitação acumulada. 0,2S eu já calculei, 0,8, eu já substituo esses valores. Então, se o P for menor que 5,64, o Q é igual a 0. Então, eu vou calculando isso pedaço por pedaço. O Santa Bárbara também tem umas coisas diferentes do método racional, por exemplo, porque ele é mais perfeito, né? Você percebe que ele tem um etograma de chuva. O método racional não tem nada, etograma de chuva, né? Tu não sabe o que é isso. Etograma de chuva é a variação da chuva. Então, eu escolhi a variação da chuva que eu mais uso, é o etograma de Ruff, no primeiro quartil com 50% de probabilidade. Essa chuva a gente usa até tempo de concentração de 6 horas. Dá para usar. Então, eu faço ele por faixa, né? Eu tenho essas precipitações aqui por faixas, eu vou multiplicando. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho as 6 faixas, 20, 40, 1 metro, 120 minutos. Aqui eu tenho aqui, ó, isso aqui por faixa. Para fazer isso por faixa, eu já calculei isso aqui, com interpolação linear, né? Isso aqui por faixa. Essa faixa que vai até 20, de 20 a 40, 40 a 60, eu tenho por faixa. Aqui eu tenho 50% de probabilidade, né? Eu meto o Ruff no primeiro quartil com 50% de probabilidade. Se eu multiplico 122,2 dá 0,46, eu tenho todas essas multiplicações. Então, eu tenho a precipitação por faixa. Agora, eu vou fazendo, depois da precipitação por faixa aqui, eu vou fazendo a acumulada. E tendo essa acumulada, eu vou achar a chuva excedente aqui, ó. Usando aquela fórmula, eu vou achar a chuva excedente e depois eu faço ela por faixa. Eu faço ela por acumulado e por faixa. A coluna 7 me dá acumulado e a coluna 8 dá por faixa. Quem tiver uma dúvida sobre isso, é só me escrever que eu mando de graça um Excel sobre isso aí. Só para mostrar algumas dicas do Santa Bárbara, né?
quando você faz essa entrada aqui, ó, do reservatório imaginário que eles falam, né, que ele bolou, eu faço uma parte impermeável e outra parte permeável. Eu faço as diferenças das duas partes, permeável e impermeável. Ele bolou uma coisa muito interessante, o jeito que quando fez isso aqui. Então, aqui eu tenho a área de filtração, eu tenho a área impermeável e o IE impermeável. Isso aqui é o relatório fictício que eu já comentei. Então, como é que eu vou achar o I, né? Eu tenho aqui, temos que dividir 20 milímetros por 60, né? 0,33 horas. O I vai ser 47 milímetros por 0,33, dá 141, que está na tabela lá, né? E na coluna 10. Está na coluna 10 aqui, ó. 141. Aí tem que dar uma votada. Você estando no trabalho, você dá uma checada. Como achar o IE? É a coluna 8, à esquerda, né? Eu pego 24,6 dividido por 0,33, que já calculamos ali, deu 73,8. E depois eu estou na coluna 11. Na coluna 11, botando ali, tem a coluna 11 aqui, 73,8. Eu achei. O que está na parte impermeável e está na parte permeável. Essa foi uma bolação muito interessante que fez o autor do método Santa Bárbara. Agora, continuando aqui, agora eu vou entrar a área, né? A área D é a fração, a área impermeável. Eu tenho 2 km quadrados, né? 200 hectares, né? Eu tenho a área total em metros quadrados. É só fazer essas continhas aqui todas e coloca no computador, o computador faz tudo. Então, eu tenho o Q2 igual a Q1, QR eu já tenho, e 1 mais I2, menos 2 Q1. É muito fácil. É só substituir as fórmulas e fazer os cálculos. Aqui tem todo o método já calculado, aqui, que é bem simples, né? E no fim, eu tenho um hidrograma aqui no final, aqui, ó. Eu tenho um hidrograma aqui. Eu tenho um hidrograma que começa com 0 aqui, ó. Eu tenho um hidrograma, eu acho aqui, ó. A vazão de pico é 26,16 metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho aqui o tempo e o hidrograma. Então, eu tenho em 60 que me dá a vazão máxima. Aí eu posso fazer uma curva com isso aqui, né? Posso fazer uma curva, um hidrograma. E quando eu faço essa curva, eu chamo de hidrógrafa. É o nome que eu dou. Hidrógrafa, tem o hidrograma, é isso aqui. Hidrógrafa é esse desenho aqui, ó. E está terminado o método Santa Bárbara. É um método bastante simples, não é muito usado. Existem alguns estados americanos que usam bastante, mas eu também uso bastante. Mas não é todo mundo que conhece. Então, meu nome é Plínio Tomás, agradeço a vocês. Eu tenho 49 livros digitais nesse site, pliniotomaz.com, e quem quiser escrever para mim é pliniotomaz@gmail.com. Eu tenho isso aí em Excel, é muito fácil de usar. Muito obrigado.